Olá pessoal, hoje estamos com o nosso irmão Dr. Otávio, psicólogo da nossa cidade. Desde já queremos agradecer por ter aceitado o nosso convite para dividir com a gente um pouco da sua experiência. Mas queremos saber um pouco da sua história. Conte um pouquinho do Senhor, desde a infância até hoje. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem, boa noite ao pessoal que está aqui acompanhando os bastidores, né? E assim, meu nome é Otávio, eu sou psicólogo, né? E a minha infância foi uma infância comum, não fácil, mas comum. Acho que parecida com a infância de muitos brasileiros por aí afora, né? Eu nasci no interior de Mato Grosso, né? Até os meus 16 anos eu fui filho único da minha mãe e do meu pai. Hoje eu tenho uma irmã de 8 anos, né? Morei muito tempo na cidade de Porá, Goiás, passei a minha infância praticamente toda lá, né? Até os meus 13 anos, depois eu me mudei. Mas assim, fui criado grande parte da minha vida pela minha avó. Minha mãe e meu pai foram muito ausentes em muitos aspectos da minha vida. Então isso me gerou várias questões que até são questões que me trouxeram para o mundo da psicologia, né? A gente diz assim que é uma brincadeira, né, dentro dos bastidores do curso de psicologia, que é o seguinte: ninguém que está ali, ninguém que vira psicólogo ou psicóloga não tem uma dor por trás. Na verdade, todos nós conhecemos e passamos por essas adversidades e por isso nos interessamos, né, pela dor do outro, né? A gente diz que um bom terapeuta é aquele que consegue sentir a terapia na carne, e isso nos torna mais humano, nos ajuda a entender melhor o outro, né? Então assim, a minha vida foi uma vida de muitas dificuldades, em aspectos de muitas ausências, né, da minha mãe, do meu pai, desde muito novo, né? Como eu disse, passei muito tempo morando com a minha avó e eles faziam muita falta, né? Acho que faz para toda criança. Então assim, fui criado pela minha avó, não foi uma criação ruim, mas também não foi necessariamente a das melhores. Então assim, eu era uma criança muito retraída, né? Quase não tinha amigos, então foi uma infância bem ruinzinha nesse aspecto. Começou a melhorar quando eu entrei na minha adolescência, mas tive uma fase bem complicada de adolescência também, né? Minha adolescência não foi 100% também. Tive envolvimentos com drogas, com bebidas, né, que eu acho que, como eu disse, infelizmente comum, não deveria, mas comum dentro da juventude, do Brasil, enfim. Mas consegui sair, né? Comecei a namorar a minha esposa, hoje eu tinha 16 anos, ela 15, né? E a gente está junto até hoje. Temos uma filha, né, de 3 anos e assim, a alegria da nossa casa, muitos desafios, mas vencendo, né? Acho que num resumão bem resumido assim da minha vida, tive muitas dificuldades, mas Deus me ajudou muito em todos os aspectos, consegui superar muita coisa, estou superando ainda muitas adversidades, mas no geral estou vencendo. Desde quando você é cristão? Como foi sua conversão? Eu me converti aos 12 anos, lá na cidade de Porá, numa igreja menor que essa sala. Estava metade, bem pequena. E ali eu batizei, conheci o Evangelho, foi o meu primeiro contato. Então eu me converti ao Evangelho desde os 12 anos de idade. E como foi a sua escolha para ser psicólogo? Olha, não foi uma escolha assim, a gente brinca. Eu tenho, na verdade, uma amiga de curso que ela falava assim que a psicologia escolheu ela, que não era ela que tinha escolhido a psicologia. A gente brinca que isso é uma romantização, né? Não é bem assim, não é bem por esses aspectos. Existem outras questões, mas no meu curso, a escolha do curso de psicologia, ele nunca foi assim de primeira ponta para mim. Tanto é que quando eu fiz o vestibular para a faculdade, eu fiz para a faculdade de História, eu queria ser professor.
E assim, eu só entrei pro curso de psicologia porque história não deu turma. E aí eu optei por fazer psicologia. Mas foi uma questão assim, qualquer área das ciências humanas eu faria tranquilo. Eu sempre gostei de filosofia, sociologia, história, enfim, faria. E a psicologia também faz parte dessas, eu sempre estudei, sempre tive um estudo de Freud fora da faculdade, antes de ter esse contato, tanto é que hoje a minha abordagem dentro da psicologia é a psicanálise. Então eu sempre estudei, é um interesse pessoal meu. E aí eu conversei com meu pai, falei, vamos, a gente foi e me achei muito dentro da profissão, no invés de trabalhando com outra coisa. Eu gosto muito de ser psicólogo. Amém. Esse mês é o mês da prevenção contra o suicídio, Setembro Amarelo. E a gente tem algumas dúvidas e a gente gostaria que o senhor, como psicólogo, nos ajudasse a entender um pouco sobre esse assunto que é tão complexo. A gente quer saber, a depressão e a ansiedade, elas cooperam para o suicídio? Com certeza sim. As duas patologias, elas cooperam. Uma porque vamos trabalhar entre os hemisférios, né? Vamos pegar a ansiedade, depois a gente fala um pouquinho da depressão. A ansiedade nada mais é do que medo. Ele é um medo. A ansiedade é um medo. Então, o que acarreta? Esse medo ele pode ser um medo tanto do futuro em excesso ou lembranças do passado desprazerosos que vão acarretando, né, toda essa sensação. E o que acontece dentro, né, do nosso funcionamento mental, do nosso funcionamento cerebral? O cérebro ele não tem descontinuidade mental. O que é descontinuidade mental? Ele não sabe o que é presente, passado e futuro, certo? Então assim, quando você tem um excesso de preocupação, pensando, nossa, o que vai ser da manhã, como que vai ser isso, né? Como que eu vou resolver isso, vai dar certo, não vai dar certo, o cérebro ele começa a vivenciar aquilo como o presente, porque ele não sabe o que é uma memória ou o que é um possível acontecimento, então ele começa a colapsar, que é justamente quando a maioria das pessoas começam a ter a crise de ansiedade, então uma mão gelada, um pé gelado, taquicardia, falta de ar, tudo isso vai gerando ansiedade. E por que a ansiedade ela vai acarretar, né? Ela pode contribuir para um quadro de ideação suicida, né? Porque é uma crise ela vai gerar todo esse desespero e a gente diz, para nós, né, psicólogos, é preocupante o quê? Quando a pessoa tem um nível de desesperança muito alto. O que é desesperança? É não acreditar que o amanhã possa ser melhor. E quando isso acontece, a pessoa acaba tendo, né, uma ideação suicida muito forte e acaba tendo tentativa de suicídio. Então a ansiedade ela vai contribuir nesse aspecto, né, somando, na verdade, esse quadro de desespero. De pensar, poxa, eu nunca vou vencer isso, todo dia é a mesma coisa, todo dia é essa angústia muito forte, esse aperto no peito muito forte, eu não estou conseguindo lidar, quem me garante que amanhã vai ser melhor? Ninguém. Então é quando a pessoa acaba tendo essa ideação suicida e começa a pensar, né, um cansaço, começa a ser vencida, né, por essas crises, por esse desespero, por esse desamparo, ela acaba, né, tendo todo esse aspecto. Já a depressão, a gente diz que existe uma diferença e que às vezes é muito diluído e pouco trabalhado na sociedade, que é o quê? O luto e a melancolia. O que é o luto? O luto é quando você sabe o que você perdeu, um ente querido, um trabalho, um relacionamento, um emprego, tudo. Isso é um luto, uma perca consciente, né? Que leva um tempo para o processamento, mas é normal. Agora a melancolia não, é uma coisa que você perdeu, mas você não sabe o que perdeu. Isso é um quadro de depressão, uma tristeza profunda, a ausência de esperança, de acreditar que o amanhã possa ser melhor. Existem quadros tão agudos de depressão, onde a pessoa ela nem consegue levantar da cama, onde ela não faz as coisas básicas, necessidades básicas, né, do seu dia a dia. Então a depressão por si só, ela é uma das patologias que mais desencadeia uma ideação suicida, até mais que a ansiedade. Ok. As pessoas que falam em suicídio só o fazem para chamar a atenção e não pretendem de fato terminar com suas vidas ou não? Não. Aquelas que ficam falando assim, eu vou me matar, eu vou me matar. Não. Não é só chamar a atenção. Claro que aqui nós não podemos generalizar nada.
Porque esse é um dos desafios maiores dentro do meu campo, porque cada ser humano é único, cada história é única, cada caso é único, então não existe generalização para isso. Não existe uma fórmula, não tem uma receita de bolo, onde eu sento com todos os pacientes e repito, e aquilo vai dar certo. Não, não existe, né? Então, o que que acontece? Essa questão, né, que você traz assim, a pessoa dizer que, vou me matar, né? Vou matar, minha vida não presta, ninguém gosta de mim e tal. É só um chamar a atenção? Não, pode ser, depende de cada caso. Mas a maioria das vezes a gente diz, o suicida, ele dá sinal, ele pede ajuda. Então, assim, às vezes aquele amigo chato, aquela pessoa inconveniente, é a pessoa que mais precisa de auxílio. Aquela pessoa que fica justamente, às vezes falando explicitamente, eu vou me matar, minha vida não presta, ninguém gosta de mim, ninguém me valoriza, ninguém me ama, né? E isso realmente é um pedido de ajuda, né? Então, assim, vale a pena entender o caso, vale a pena sentar e ouvir, porque eu penso que para nós, né, humanidade, muitas das vezes falta o básico do humano, que é ter o tempo para ouvir o seu irmão. A gente não tem. Você não tem a capacidade de sentar e ouvir, porque a gente não quer lidar com a dor do outro. A verdade é essa, nós não nos sentimos aptos para lidar com a dor do outro, né? Emprestar o ouvido, porque às vezes é só isso que a pessoa precisa, não mais que isso. Mas a questão é, não é um chamar a atenção, não é só isso, existe mais que isso, mas de uma certa forma também é dizer, olha para mim, presta atenção em mim que eu não estou bem, né? Então às vezes são falas soltas, mas que tem um porquê de existir, né? Então aquela pessoa que justamente tem uma energia muito baixa, é aquela pessoa que ao tempo todo está dizendo isso, falando, vou me matar, eu não presto, não sei o que, você começa a perceber, né? Ninguém levanta um dia da cama e fala, vou me matar e se mata. O suicídio ele é pensado por meses, anos, até que a pessoa toma a iniciativa e se mata, né? Então não é uma decisão de uma hora para outra, ele é uma decisão muito pensada, muito elaborada. Ninguém levanta da cama e fala, vou me matar e se mata. Não, existe um tempo para que esse processo ocorra. Então prestar atenção aos detalhes para quem está em volta é muito importante, pode salvar vidas. Amém. Uma mudança brusca e negativa pode provocar uma atitude suicida? Claro, com certeza. Pensa assim, nós humanos, nós somos adaptados com o que nós conhecemos, até o ruim. Então assim, mesmo que haja uma zona de conforto não confortável, mas é o ruim que você conhece. Então você fica. Agora, quando acontece uma mudança abrupta, uma perca, uma ausência, um novo, tudo que é novo traz medo, traz insegurança, né? E essas são as mais frágeis. Dentro de uma considerativa do que a gente olha, uma normativa que a gente diz de estado mental normal, porque essa palavra normal é bem entre aspas mesmo. O normal, ele é muito subjetivo. Ele não é um padrão para todos. O seu normal não é o meu normal. Nós temos estados que a gente passa. Então, dentro desse normal que a gente diz, certos acontecimentos são acontecimentos que nós deveríamos conseguir lidar. Só que dentro de uma pessoa que está com a sua saúde mental comprometida, se torna um problema. As taxas de suicídio aumentaram 30% nos últimos 10 anos entre adolescentes. Há alguma explicação para isso? Sim, claro. O que acontece? Hoje a gente vive numa sociedade cada vez mais líquida e transitória, né? Então assim, esses jovens, eles estão pedindo socorro e não estão sendo ouvidos. E aí começa a aparecer todos os paliativos dentro dessa rotina. Uma rotina de excesso de bebida, uma rotina de excesso de drogas, uma rotina de excesso de redes sociais, uma rotina de excesso de sexo e por aí vai. Tudo que é em excesso esconde faltas, né? Então hoje a gente vê uma sociedade cada vez mais adoecida, porque justamente o afeto, que nós somos seres muito relacionais, está cada vez mais comprometido. Isso vai levando esses jovens a viver suas próprias ausências e a sentir na pele a ausência do afeto, de entender que não tem ninguém por mim, de entender que ninguém me ama, e isso dói.
Então, visto todo esse contexto, é uma sociedade adoecida psicologicamente, que precisa realmente de ser ouvida, só que não sabe bater na porta certa. É onde começa a entrar os paliativos que eu falei agora há pouco. É melhor eu ir numa festa e encher a cara do que eu procurar uma terapia. É mais fácil. Só que o passageiro é momentâneo. Às vezes naquela noite ali você esquece os seus problemas. Só que no outro dia você acorda de ressaca e com os problemas. Às vezes com maiores também. Maiores, né? Com maiores. Dependendo do que aconteceu quando... Dependendo do que aconteceu, né? Que a gente diz que existe a ressaca da bebida e a ressaca moral. Então são questões assim que hoje nunca foi tão grande o uso de medicamentos psicotrópicos, que são os remédios controlados, tarjas pretas. Nunca. A sociedade do mundo nunca tomou tanto medicamento como tem tomado hoje. Porque justamente hoje eu recebo pessoas que chegam no consultório e falam assim, não posso tomar um remédio? Não. Porque a ausência de querer lidar com o conflito, não quer estar de frente com o que precisa estar, não quer viver o processo, quer simplesmente ter uma pílulazinha mágica que toma e os problemas são resolvidos, mas não existe. Tudo na vida é um processo. Então são questões que as pessoas elas são imediatistas hoje. E isso vai acarretando cada vez mais para essas configurações que nós vemos hoje. É a pressa, é o não poder, não estar bem. Todo mundo descobre um sorriso. Porque ninguém quer lidar com a sua dor. A humanidade tem essa dificuldade de lidar com a dor. E é por isso que as coisas vão acarretando. Cada vez mais são jovens hoje, cercados por amigos, tanto nas redes sociais quanto nas suas vidas mesmo cotidiano, desculpa. Só que quando eles deitam a sua cabeça no travesseiro, é a sensação de solidão. E você olha, às vezes é um jovem muito brincalhão, alegre, que fala muito, brinca muito, mas na verdade esconde por trás dessas ausências, dessa solidão, desse desamparo, dessa dor. Né? E eles gostam de chamar a atenção, mas justamente são pessoas que no fundo precisam ser amparadas, ouvidas, acolhidas. Né? Mas uma sociedade totalmente, a verdade é essa, e cada vez mais vai piorar, porque existe aí todo um contexto de afastamento da própria identidade. Quanto mais distante nós estamos de nós mesmos, mais doentes nós estamos. Essa é a realidade. Infelizmente a gente vive num mundo em que quando se fala em psicólogo ou psiquiatra, já fala assim, eu não sou doido, eu não vou. Só vai quem é doido. Eu não vou tomar remédio para nada não, porque eu não sou doido. O que o senhor tem para falar em relação a isso? A gente carrega esse estigma, né? Principalmente nós, né? Psicólogos, de ser médicos de dor, né? De ser profissionais que acompanham pessoas que estão loucas. Não deixa de ser verdade, claro. A gente também atende essas pessoas que têm distúrbios, né? Isso não é uma não verdade, é verdade, é uma realidade. Só que na verdade hoje, dentro do meu consultório mesmo, eu atendo muito mais pessoas que têm conflitos emocionais do que pessoas que estão num quadro psicótico. Né? Então, na verdade, terapia ela é para todos. Para todos. Todos deveriam passar por um processo psicoterápico. Por quê? Porque ali dentro você não vai lá para mim ouvir. Você vai lá para se ouvir. O máximo que eu sou ali é um tradutor que vai puxando essa linha, organizando essa bagunça, fazendo com que você se escute. Só que as pessoas têm medo disso, e por isso elas vão colocando, né? Vão colocando estereótipo. Isso, estereótipos. Esses estereótipos em nós, porque aí vai ficando um pouco mais fácil de fugir daquele local, né? Dizer que é para doido, mas não é só para pessoas, né? E o que é ser doido também? Todos nós temos estados de dor. Quem está nos assistindo, outros meninos que estão aqui acompanhando, às vezes você já teve um dia que você ficou muito bravo e que às vezes a gente diz, fiquei cego de raiva, alguma coisa assim. Então nós temos esses estados onde a gente passeia por eles. Nós passeamos pelos estados melancólicos, psicóticos, neuróticos, perversos. Nós passamos por todos eles. São núcleos que, dependendo da situação, são acionados em nós, né? Então são questões assim que a gente precisa começar a entender.
e valorizar esse espaço. Hoje eu escuto muito isso dos pacientes, falando, nossa, se eu soubesse que terapia era isso, eu tinha começado antes. Por que eu não fiz terapia antes? Né? Minha vida está mudando a partir desse processo. Então são preconceitos que precisam ser vencidos, porque realmente não é só para esses casos que nós estamos ali. Pelo contrário, hoje a parcela, de verdade, parcelas de pessoas psicóticas que nós atendemos na clínica é uma parcela muito pequena. A maioria das pessoas que hoje buscam terapia são pessoas que têm dificuldades emocionais, conflitos, traumas, ausências, violências e por aí vai. Mas nunca é um aspecto só psicótico. Pelo contrário, esses pacientes são os pacientes mais raros dentro do contexto clínico. Então hoje a psicologia ela não está de frente somente para esses casos. Atendemos sim, mas não são a principal demanda hoje, visto o adoecimento mental, que não é um adoecimento mental somente psicótico, mas mais dentro do quadro das neuroses. Então são questões assim que precisam ser vencidas. A psicologia está aí para somar, não para ser um estigma, mas existe muito hoje. Eu também tenho quadros hoje dentro do consultório que eu acompanho, de pessoas que falam assim, olha, marca a minha terapia depois do horário comercial, porque eu não quero que ninguém me veja entrando no consultório. Entende? Então existe esse estigma de pessoas que têm vergonha de dizer que faz terapia, né? E isso é muito comum. Para nós, a gente recebe isso com uma tranquilidade, não tem problema, né? Agora, já trazendo para um quadro mais da psiquiatria, os psiquiatras geralmente são os médicos que têm a residência em psiquiatria, e eles sim, eles vão lidar com esses aspectos mais da doença em si, da doença. Nós, terapeutas, nós trabalhamos o humano, tanto é que nós não damos diagnósticos. Nós temos hipóteses terapêuticas. Então eu trabalho o ser humano, eu não estou ali para trabalhar a sua depressão, eu não estou ali para trabalhar a sua ansiedade, eu estou ali para trabalhar você. Que dentro desse aspecto todo, tem partes suas que estão depressivas, tem partes suas que estão ansiosas, tem partes suas que estão melancólicas, e nós vamos trabalhar juntos para vencer isso. Mas o principal ali é o paciente, não é a doença. Agora o médico psiquiatra ele tem esse foco, né, na doença, enfim, tanto é que ele passa os medicamentos. E sim, os médicos psiquiatras, olha que os psiquiatras lidam mais com os pacientes psicóticos do que nós, né? Porque a gente não atende um paciente surdo, porque senão a terapia não tem efeito, ele tem que estar medicado, ele tem que estar estabilizado para que a terapia faça algum efeito nele. Mas enfim, é um preconceito, é um estigma que precisa cair. As pessoas precisam ver que realmente terapia ajuda, muda a vida, mudou minha vida. Eu faço terapia já tem 3 anos e meio e eu sei o que é estar na cadeira do paciente, eu sei o quanto a minha vida mudou, né? Está mudando. Então são aspectos assim, façam terapia, recomendo mesmo, eu acho que vale a pena, muda vidas. Amém. Tem uma pergunta aqui, como você trata com sua mente? Como você se organiza com a sua mente? Hoje eu tenho uma rotina de trabalho bem extensa mesmo. Se eu for pôr na ponta da caneta, hoje eu chego a atender por semana uns 85 pacientes. Para nós, da psicologia, é muita coisa, né? Tanto é que eu trabalho fora dos horários e tudo. Então hoje, o que eu faço para me cuidar, para me proteger mentalmente? Terapia, essencial, não pode faltar, porque senão eu me perco, né? Eu adoeço. Então terapia para mim é essencial dentro desse processo. Busco muito reforço em Deus, faço muitas orações que me trazem também muitas coisas positivas, né? Mas o principal é o meu processo psicoterápico, a minha fé, está alicerçado em coisas boas e tempo de qualidade. Eu tento tirar dias da semana ali onde eu fico com a minha família, onde eu tenho um tempo, né, de melhora, porque senão o adoecimento mental pega a gente também. Imagina. E a pessoa em si? Eu tenho um problema e eu não consigo lidar com a minha mente. Como você fala para mim, como eu devo me comportar em relação a isso? Como eu devo me comportar com os meus pensamentos, com o que passa na minha mente? Olha, a melhor forma primeiro é entender que disso tudo passa é real e o que de tudo passa que é fantasiado. Fantasia aqui não é no sentido de ser irreal, mas é no sentido de ser mental, entende? No aspecto de que o que desses problemas que você vive hoje na sua mente existem?
né? O quão disso é realmente um pensamento, igual a gente conversou agora há pouco. Dentro desse aspecto, desses problemas que você cria, o quão deles realmente faz parte da sua realidade hoje? Ah, esse aqui faz, está na sua mão, você consegue resolver? Então é um problema. Então vamos tentar resolver isso. Mas a questão é, eu sempre digo, terapia. A terapia é um processo que ajuda muito nesses casos. Então é de extrema necessidade. Se você está com algum problema, faça a terapia, busque um processo, busque um profissional. Né? Não tente empurrar com a barriga uma coisa, porque hoje as pessoas chegam no consultório psicoterápico quando elas já estão ali. Elas chegam assim e falam assim, ó, já fui em centro espírita, já fui em igreja, já fui em tudo. Não tem solução para mim. Às vezes é uma pessoa que começou ali com um estado depressivo, bem raso, leve, e quando ela chega ali para nós, ela já está no estado depressivo agudo, e não está nem levantando da cama, né? Se tivesse procurado antes. Se tivesse procurado antes, não teria sofrido tanto. Mas às vezes então, essa resistência de procurar, eu não sou doida, não tô doida. Justamente, não preciso disso, isso é pra dor. Então o cérebro começa a se comportar de uma maneira doentia. Ele começa a produzir hormônios numa escala doentia, que ele não tá bom. Então todo esse aspecto precisa ser levado em conta, isso precisa ser entendido. Se você tem um problema, não está conseguindo lidar, busque ajuda profissional. Amém. O que nós podemos fazer quando uma pessoa fala em tirar a própria vida? Qual que é o nosso posicionamento em relação a algum amigo, algum parente, alguma pessoa que a gente conhece? A primeira coisa que eu sempre oriento para essas pessoas é que vocês prestem acolhimento. Prestem acolhimento para essas pessoas, ou seja, valide o sentimento delas, né? Não é um aspecto de que assim, não, para com isso, é frescura, isso é coisa da sua cabeça. Não, são falas que, nossa, acaba. Eu tive uma experiência semana passada que eu vi de um paciente que foi em um psiquiatra, né, buscar auxílio e tudo. Ele chegou lá, o psiquiatra olhou para ele e falou para ele assim, falou, não, essa crise de ansiedade que você está tendo é coisa da sua cabeça, isso acontece porque você deixa. O paciente recebeu aquilo como um tapa na cara. Tanto é que ele falou que mandou o médico ir à merda, levantou e foi embora. Ele falou que ele veio na moto dele com a intenção de se jogar debaixo de uma carreta. Só que ele fala que Deus foi tão bom com ele que não passou nem um caminhão. Entende? Então, assim, são questões que as palavras, elas ou nos impulsionam ou nos afundam. Então, se você tem uma pessoa que chega até você te escolheu para falar assim, olha, eu não estou bem, ontem eu tentei me matar, estou pensando em me matar, acolha essa pessoa. A primeira coisa que você pode falar assim, fulano, tá tudo bem, não tá fácil, eu sei, mas eu estou aqui. Se você precisar, você pode contar comigo. Ponto. É isso. E sempre orientar, falar assim, olha, busca um profissional, né? Busca uma ajuda profissional, mas eu estou aqui para te ouvir. Ponto, não precisa mais que isso. Não tente ir além daquilo que você vai conseguir no momento. Seja somente um ouvido, um ombro amigo que acolhe e valida o que ele está sentindo ou o que ela está sentindo. Isso é o essencial. Aquilo ali já abre uma porta para gerar um vínculo de confiança, para que você possa ser uma pessoa que vai encaminhar ela para um auxílio profissional. Porque se a pessoa está tendo ideação suicida é porque o nível de desesperança dela está em um grau considerável, então ela precisa de ajuda. Quais os sinais de alerta que a gente vê numa pessoa que tem isso? Às vezes ela não vai chegar na gente e vai falar, eu preciso de ajuda, eu quero suicidar. Mas eu vou ver um sinal de alerta de que ela não está bem e que ela pode querer fazer isso. Porque a gente pode, assim, pelas pessoas que a gente vê às vezes suicidando, a maioria delas não fala, eu vou fazer. Simplesmente vão e fazem. E como eu vou saber qual o alerta que eu vou pegar, eu como leiga, como pessoa normal, vou saber distinguir que essa pessoa está precisando de um apoio, de um abraço, de uma conversa ou até de uma ajuda profissional. Claro. Olha, a gente sempre diz assim, tudo aquilo que muda de repente é um ponto a se olhar. Ou seja, às vezes era uma pessoa assim, muito extrovertida, geralmente os pais percebem que está muito tempo no quarto, está se isolando demais, não está tendo mais contato com os amigos que tinha, está sendo uma pessoa mais
não tá bom. Então são questões que vocês precisam começar a olhar com o olho um pouquinho mais aberto, porque toda pessoa que comete o suicídio, ela deu sinais. Ela deu sinais. Ela não chegou e se suicidou do nada. Existem sinais. O problema é que a gente ou não vê ou não quer ver. Então, o que acontece? Esses sinais, justamente, isolamento, uma tristeza muito forte, uma apatia, um sentimento assim, tanto faz. Aquela pessoa que você chega e fala assim, vamos comer o lanche, qual que você quer? Tanto faz, vamos escolher. Não me importa. A vida já não tem mais o mesmo colorido. Você olha para a pessoa, você sente, você começa a perceber que aquela luz, aquela coisa, aquela energia que ela tinha já está baixa. Isso é um sinal. Porque a pessoa, ela começa, nós temos dias ruins, claro. Às vezes não é porque você encontra a pessoa no dia ruim que ela está dentro de um quadro de ideação suicida, não. Mas se for um quadro recorrente, se todo dia está ruim, mesmo estando bom, aí sim é uma coisa para se olhar. Então, perceber que a pessoa mudou de repente, perceber que ela está mais isolada, perceber que ela não brinca mais, que ela não se comunica mais, que a casa está sendo um refúgio maior do que deveria, é um ponto a se olhar. Geralmente são os pontos principais. Também autolesões, é muito importante. Hoje mesmo, assim, dentro do nosso município aqui em Piranhas, Goiás, hoje eu posso contar nos dedos os adolescentes que eu acompanho que não se mutilam. Então, a automutilação aqui é muito alta. Muito alta. Isso não é uma realidade só de Piranhas, isso é uma realidade Brasil, mundo. Então, assim, prestar atenção nesses sinais de autolesão é muito importante. Porque isso significa, sim, um quadro, ou uma possível, não que seja, mas pode sim indicar uma possível ideação suicida. Então é muito importante acompanhar, ver, verificar, entender realmente, né, como está aquele jovem, como está aquela pessoa, ou até idoso também, que tem idosos que entram nesses quadros. Então preste atenção, qualquer mudança abrupta do nada, existe uma explicação, e é um sinal. Qual a sensação que eles têm, você como psicólogo entende a mente, qual a sensação que eles têm de se cortar? Porque eu, quando corto o dedo, eu quase morro de dor. E assim, pra mim é muito ruim aquela dor. Claro. E eles sentem, quando eu vejo alguns adolescentes que eu converso com eles sobre isso, eles falam que eles estão tirando uma dor que eles estão sentindo, então eles se mutilam para tirar essa dor. Então eu imagino que essa dor dentro deles é muito imensa, porque é uma dor de um corte. Eu já não aguento, agora pensa cortar o braço todo ou a perna. O que você fala sobre essa automutilação deles? Olha, a automutilação, a gente vai trabalhar em dois ramos, né? Um é justamente esse alívio, né? Que realmente a dor, quando a gente diz de uma dor psicológica, esse aperto no peito, só quem sente para entender, não é uma coisa simples, não é uma coisa, só existe na sua cabeça, não, pelo contrário, dói, incomoda, e é uma pior dor, porque você pode tomar um medicamento e não para, é uma angústia muito forte, um desespero, uma sensação de vazio. Então a automutilação, ela entra como um dos sentidos, distração, é você tentar distrair dessa dor profunda uma dor física, um alívio. Tanto é que tem alguns que dizem que é como se fosse uma frenesia, que ao ponto dele passar o gilete no braço, ver aquele sangue escorrer, é como se aquela angústia, aquela coisa ruim estivesse escorrendo. É um alívio, uma frenesia, né? E a outra é justamente um quadro que é um quadro mais intenso, mais patológico, que a pessoa começa a se cortar, a se machucar para poder sentir. Ela é uma pessoa que está tão anestesiada, tão vazia, tão fragmentada por dentro, que ela não sente mais nada. E ela começa a se cortar para sentir o que é a dor mesmo, entender que ela está viva ainda. Então isso é um quadro mais patológico, mais profundo, mas são essas duas raízes, ou para aliviar ou para sentir. Então a automutilação, ela tem esses dois significados, para trazer justamente um alívio ou sentir algo. Sentir, estou viva, estou vivo, né? Mesmo apesar desse anestesiamento todo. Eu estou falando de um quadro de anestesiamento tão profundo que tem gente que não chega a sentir toques. Você pode chegar na pessoa e tocar nela para não sentir. É um quadro patológico bem mais profundo, bem mais delicado, mas temos que sentir. Yasmin quer fazer uma pergunta.
Tem um gesto assim que a pessoa faz, você olha pra ela e percebe que ela tem ansiedade, assim. Não especificamente. O que acontece é o seguinte, hoje tem muitas linhas dentro da psicologia que trabalham a leitura corporal. Né? Certos movimentos do corpo indicam algo, mas pensa assim que nada pode ser generalizado. Uma coisa que eu vejo muito, que é um padrão que as pessoas generalizam, é isso aqui. Ó. Falar que quando você cruza os braços é porque você não está disposto a ouvir o que o outro está falando. E nem sempre isso é verdade. Às vezes eu posso cruzar os braços porque eu estou com frio, às vezes eu posso cruzar o braço porque é confortável. Então, assim, generalizações de postura corporal são muito perigosas, porque eu olho para você e te coloco dentro de uma caixinha, falando, você está fazendo isso por isso, e às vezes não. Então, assim, não existe um gesto específico que te jogue para aquilo, para falar assim, você tem ansiedade, você tem depressão, mas existem sinais que são possíveis sintomas de ansiedade. Exemplo, roer unha, balançar a mão, balançar o pé, tudo isso pode ser sinal de ansiedade, ou falta de ferro no corpo também, isso gera. Mão fria, só que isso já é uma sensação, você só sabe se você pegar. Mas então assim, olhar para uma pessoa e começar a observar, você começa a perceber alguns gestos, mas nunca generalize, porque às vezes a pessoa está comendo unha porque ela é agressiva. Então existe todo um padrão. Você só pode entender a pessoa a partir do momento que você escuta ela, que você entende a história de vida dela, que você realmente compreende o que está acontecendo. A partir disso aí você tira suas conclusões. Mas o que você pode fazer como amigo ou até para tentar ajudar os outros é justamente ser uma pessoa que está disposta a ouvir. Fala, eu estou aqui, se você precisar, estou à sua disposição, pronto. Porque a gente olha para o outro, você consegue perceber quando o outro não está bem. Você olha para a pessoa, você percebe que ela está triste, que ela está, sei lá, que ela está mal. Então seja só a pessoa que escuta, sem julgar, sem desmerecer, sem falar, para com isso, é frescura, coisa da sua cabeça. Quando escuta essas coisas na sua cabeça, a sensação que nós temos é que não é real, mas é real. Mesmo que seja uma coisa criada da sua mente, mas está te afetando fisicamente, psicologicamente. Então existe. Então como você pode perceber e ajudar, só sendo um amigo mesmo, estando ali junto para orientar, para ajudar, mas não existe assim, um gesto específico que fale a pessoa é depressiva ou a pessoa está com ansiedade, não existe esses quadros não, tá bom? Obrigado pela pergunta. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Em relação aos adolescentes, Sim. O que tem acontecido, eu percebo assim que a rede social tem tomado muito a mente deles, eu acho que é muita informação e com essa informação eles têm feito coisas assim, deixa eu te explicar melhor, vamos fazer um pacto. Aí você faz isso na sua casa, eu faço aquilo. E aí acaba fazendo algumas brincadeiras, alguns pactos que levam à morte, ao suicídio. O que você pode falar em relação a isso para nós? Na verdade, toda transferência para essas questões vai estar pautada clinicamente em cima de uma coisa: vazio e ausência. Então esses jovens vão buscar um pacto de amizade, num pacto com o diabo, numa aliança com alguma coisa, numa projeção religiosa, justamente aquilo que falta. E muitas das vezes as nossas ausências, elas estão pautadas e cercadas em quê? Numa ausência de um pai, numa ausência de uma mãe, né? Então esses jovens acabam vendo nessas amizades um afeto que eles nunca receberam. Então eles acham que nossa, essa amiga aqui, esse amigo aqui, nossa, tá comigo pra tudo, entendeu? Meu Deus, nossa, que pessoa legal, entendeu? Justamente para tentar substituir tamponar essas ausências, esses vazios. Então eles olham para esses pactos, para essas vinculações, como a oportunidade de ser priorizado, como a oportunidade de ser único, como a oportunidade de ter um laço. Isso é que eles buscam, laços, né? Se sentir protegido, amado, querido, ter algum lugar no mundo onde eu possa chamar de meu.
uma âncora, um norte. Então eles encontram às vezes nesses pactos, nessas alianças, nessas conversas, dentro das redes sociais hoje, com esse excesso de informação. Hoje acaba assim, pessoas que vão lá, assistem 2, 3 vídeos no TikTok, vê alguma coisa no Instagram, um post, alguma coisa, já se acha assim, expert no assunto. E aí quer debater, quer falar que sabe demais, que não, é isso porque é isso, aquilo, só que assim, nunca sentou e abriu um livro na vida para ler sobre o que está falando. Então hoje existe muito esses debates dentro da internet, que hoje é um campo muito livre, que a pessoa se sente, né, no direito de achar que é dono da razão, porque viu alguns posts, algumas coisas ali e acha que sabe muita coisa, mas na verdade não é assim. Então tomem cuidado com as coisas que fazem, em todos os aspectos, porque assim, não é assim que se resolve esses vazios, pelo contrário. A única pessoa nesse aspecto que pode te resgatar é você mesmo. Se você não para pegar na sua mão e te tirar daquele local, ninguém vai parar. Então você tem que fazer isso por você. Não é uma aliança, não é um pacto, não é uma amizade que vai te ajudar nesse percurso. Pode te dar contorno, mas não resolve o problema. Amém. Vitória. E quando você tem ansiedade, o que você fala pra gente fazer? Oi? Quando tem a pessoa ansiedade. Olha, você está falando de uma crise, né? Quando a pessoa tem uma crise, o que você pode fazer? Né? Se você for a pessoa que está sofrendo uma crise, é muito importante que você tente ficar calma, porque vai passar. Apesar de a gente ter uma sensação de que não, que eu vou morrer, alguma coisa nesse aspecto, uma crise de pânico, você não vai morrer. Tenta respirar, porque o cérebro está colapsando, porque está faltando oxigênio. Então respira. Respira, presta atenção no que está acontecendo, se acalma, respira, vai dar tudo certo. Coloca, a gente sempre fala, tenta colocar a mão na perna, entender o que está acontecendo. Para quem está em volta, se você vê uma pessoa com crise de ansiedade, chega na pessoa, coloca a mão no peito dela e fala, fulano, escuta a minha voz, presta atenção no que eu estou falando, olha para mim, tá tudo bem. Não tenta chegar na pessoa, fica calma, ai meu Deus do céu, não, você vai desesperar mais ainda. Fala, presta atenção na minha voz, pega na minha mão. Sempre com muita doçura, calma. Respira, tá tudo bem, vai passar. E passa. A crise de ansiedade não passa, ela é momentânea. Às vezes tem pessoas que tremem, tem pessoas que choram, tem pessoas que têm taquicardia, tem pessoas que faltam ar, tudo isso é ansiedade. Mas vai passar. Vai passar. Então, assim, quando você tem uma crise de ansiedade, tenta olhar no ambiente, ver as coisas que estão ali, prestar atenção, contar alguma coisa, respirar. O principal exercício de acalmar a ansiedade é uma respiração. Faça uma respiração bem feita. Prende, solta. Isso vai oxigenando o cérebro, você vai se acalmando. Então, assim, às vezes nossas ansiedades, elas impedem nós de fazer muitas coisas. Mas, assim, o medo é um sentimento inerente nosso, ele é comum. E a gente conseguir passar pelas coisas mesmo com medo é importante. Então, respira, calma, vai dar certo, vai acontecer. Outras fases da vida, o que a psicologia pode ajudar? Com certeza. A gente diz, ainda mais para mim que trabalho com a psicanálise, que geralmente assim, os nossos traumas eles são determinados até os 6, 7 anos de idade, o resto a gente só reproduz. É o mesmo sintoma, só que com uma roupinha diferente. Então assim, a maioria dos nossos quadros, dos nossos problemas são da nossa infância, não é nem da nossa vida adulta. Pensa que nós vamos projetando. Na verdade, no fundo, todos nós temos uma criança machucada. E que quando acontece alguma coisa, essa criança acaba respondendo por nós. Então é aquela criança que não teve um abraço de pai, não teve um abraço da mãe, nunca recebeu um eu te amo, nunca teve alguém para estar junto, sempre viu o pai e a mãe brigando muito, traições, uma família desestruturada, que gera uma criança desestruturada, que vai gerar um adulto desestruturado. Porque fisicamente nós até crescemos, mas mentalmente, pensa assim, que a nossa vida é como se fosse uma linha do tempo mesmo. E que a partir do momento quando acontece um trauma, ali você fica psicologicamente. Fisicamente você cresce, mas você está parado ali. E onde você para, quando acontece algum problema, a gente diz que você regride. Exemplo, quando um casal briga,
tem uma discussão, com qualquer coisa que seja, o que eles fazem? Ah, não vou falar mais com você. Só que isso não é um comportamento de adulto, isso é um comportamento de criança. Criança que empurra, adulto senta e resolve. Ou seja, quem bate um outro quando briga é criança, adulto senta e resolve. Então a gente regride o tempo todo. Então a questão é, todo acontecimento na infância que não foi resolvido, ele vai se repetir na vida adulta, na adolescência, na melhor idade, vai se repetir em tudo. Se é um trauma não trabalhado, se é uma coisa que você não entendeu, se é um sentimento que você não teve a oportunidade de absorver da maneira correta. Então vai te gerar um luto traumático, que vai te gerar um sintoma e que vai te acarretar por toda a vida. Então sim, com certeza a infância interfere praticamente em toda a nossa vida. E a psicologia diz isso. Se você realmente tem um trauma, ele vai aparecer. Se for uma história que não se resolveu, ela vai se repetir. Então sim, a infância interfere muito. E aí o que nós podemos fazer é buscar ajuda ajuda profissional para ser curado tudo isso. Claro, com certeza. Não existe outro aspecto. Não tem como, não tem pílula mágica, é processo. Vamos pensar assim, você tem quantos anos hoje? 47. 47 anos. Pensa assim, são 47 anos que você está construindo a sua estrutura mental. Então não vai ter um remedinho que você vai tomar e no outro dia você vai estar resolvido. Pelo contrário, os mesmos 47 anos que te traumatizou, agora você vai ter que viver um processo para te ajudar a organizar e te tirar daquele ambiente que você criou. Porque muitas das vezes a nossa vida nos torna vítimas, mas nós somos agentes também. Nós nos colocamos naquele local, nós vestimos essa camiseta. Porque justamente eu posso olhar para você e falar assim, Jaida, você não presta, você não vale nada, estou te dando essa camiseta. Agora só você escolhe vestir ou não. Então a decisão é sua. Se você veste, você é agente. Então de vítima você passa agente a sua demanda. Então é importante localizar até onde você está contribuindo para a desordem que você está se queixando e a partir daquilo você trabalhar para que você saia daquilo e melhorar. Amém. Ó, então duas perguntas. A primeira aqui, tipo assim, é um nível de timidez, tipo assim, de planejar algo antes de fazer, ou só em falar em voz alta e começar a se tremer, esse nível de timidez é normal ou... O que é normal? É igual eu estava falando para vocês. A questão aqui, não, mas não é. Porque assim, ter medo é normal. Por exemplo, eu já falo para grandes públicos, já tenho tempo, desde os meus 15, 16 anos. Nos meus 16 anos, eu prego. Então, eu falo, desde os meus 16 anos eu falo para um monte de gente. Então isso agora você me pergunta, mesmo eu hoje, profissional, dou palestra, falo um monte de coisas, você perguntar para mim, eu não fico nervoso? Fico, claro. Me gera uma ansiedade? Gera. Esse momento que nós temos aqui me deixa um pouco ansioso? Me deixa um pouco ansioso. Então aqui, qual que é o grande segredo? É você não ser parado por esse medo. Agora, se esse medo te para, aí é um patológico. Realmente aí é um quadro patológico. Que é exemplo, se você tem que fazer uma apresentação na escola, você não consegue fazer a apresentação na escola porque você está nervosa, aí realmente é uma ansiedade patológica. E você precisa entender o que está te gerando esse quadro patológico. E como você entende isso? Terapia. Só fazendo terapia para descobrir o que está acontecendo. Só que assim, ter medo de falar em público é muito comum. Por quê? Porque hoje os pais, eles não conseguem criar uma criança deixando com que ela tenha espontaneidade. Pelo contrário, esses pais, eles criam aquela criança num aspecto assim, de um autoritarismo, onde assim, você vai fazer porque eu sou seu pai e sua mãe, pronto, e acabou. Não explicam para a criança o que está acontecendo, e vai gerando em nós uma sensação de desamparo, você não consegue fazer nada, e até falar em público fica difícil, porque a sua espontaneidade ela foi quebrada. Então você não tem espontaneidade. Então você não acha que a sua fala seja uma fala que vai contribuir, você não acha que você seja capaz de falar. Então você acaba tendo essa sensação de desamparo e isso te impede de falar. O medo de falar em público, ele tem várias raízes. E só dentro de um processo psicoterápico você vai encontrar a sua, se for o seu caso. Entendi. E a última pergunta é que, tipo assim, como se aliviar de uma ansiedade ou de uma depressão sem se machucar e sem precisar de um psicólogo? Porque, tipo assim, eu tenho uma leve dificuldade de me abrir
e eu não consigo conversar com o psicólogo. Então, como fazer sem se cortando, ou se machucando, sem conversar com o psicólogo? Não, sabe por quê? Você precisa dar destino correto. Sabe qual é o destino correto das coisas que te incomodam? Você só se agride porque você não consegue projetar a sua agressividade. No fundo, existe uma agressividade mal trabalhada. Então, o que você precisa? Mesmo que seja difícil, a gente fala assim, olha o profissional, escolhe uma pessoa que vai com a cara. Você fala assim, olhei, eu acho que dá para confiar nessa pessoa. E vai, porque não tem como. Senão, você sempre vai dar o contorno errado. Você sempre vai buscar um paliativo, que é o quê? Se machucar, que é se isolar, que é não conseguir fazer as coisas que você gostaria de fazer. Então, assim, mesmo que seja doloroso, porque eu sei o que é. Eu falo para os pacientes, a gente não é fácil. O que vocês vivem aqui dentro comigo, eu sei que dói, mas é uma dor que precisa ser conquistada. Porque se você não conquista, ela te domina. E é quando você acaba tendo esses comportamentos autolesivos. Entende? Então, assim, mesmo que seja doloroso e difícil, é importante que você se permita viver o que dói. Porque senão, isso que não está resolvido vai se repetir. E como que ele se repete? Justamente nessa agressão mal trabalhada. Então, assim, dentro desse quadro, a única coisa que pode te ajudar é um profissional. Você não consegue lidar com isso sozinho. E uma coisa que eu escuto muito por aí, eu sempre brinco com meus pacientes, que é o seguinte: o pessoal gosta de dizer que o tempo cura tudo. Mentira, o tempo só cura queijo. Pelo contrário, o tempo ele só vai aprofundando as nossas feridas, enraizando. É como se fosse um alimento que você vai comendo, você vai ficando cada vez mais pior e você vai ficando cada vez mais introspectivo e você começa a achar na agressividade uma forma, uma saída, só que no fundo depois você acaba se sentindo culpada, porque às vezes você se machuca alguém que você gosta. Então começar a entender de onde está partindo essa agressividade, começar a entender esses vazios, dar com o contorno correto, a saída, o destino merecido, vai te ajudar a lidar com essas questões, tá bom? Amém. Uma pergunta da internet. Como agir em relação a pais que falam que não acreditam que o jovem tenha depressão? Como ajudar os responsáveis a ter clareza sobre o assunto antes que aconteça algo inconsertável? Muito boa essa pergunta. O que acontece? Hoje, realmente, a família aceitar o diagnóstico é muito difícil. Às vezes, eu atendo jovens hoje que eles são fáceis de lidar. Não é o jovem que é o problema, é a família. Tanto é que nós temos um dito dentro da psicologia que é assim: os filhos, os jovens, eles são sintomas da casa. Eles são sintomas da casa. Então uma família desestruturada vai gerar um jovem desestruturado. Então o que acontece? Esse aspecto e perceber realmente o que está acontecendo é o ponto principal. Porque na verdade esses pais, eles são aquele ditado, né? O cego que não quer ver. Eles sabem que o filho está com problema. Isso é nítido. A pessoa está dentro do quarto, se cortando, tendo crise, dando murro na parede, vendo coisa. O adolescente está bem, não está. Mas ele prefere fingir que está tudo bem do que lidar com o problema. Que é justamente aquilo que eu estava falando. Ter dificuldade de lidar com a dor do outro. E quando se trata de pai e mãe, a sensação que eles têm é que eles falharam. Que assim, esse jovem só está assim porque eu fui um pai ou uma mãe ruim. Então, aceitar a patologia do filho é aceitar que em certo ponto aconteceu alguma coisa ali que não foi positiva. Só que tem que entender que não é sempre assim. Não é porque nós, mesmo que você tente acertar o máximo, a gente vai errar. Por quê? Porque você também foi uma criança que foi machucada e cresceu. Mas você tem suas ausências, você vai projetar essas ausências dos seus filhos, não tem como fugir disso. Então assim, quando você aceita que o seu filho está ruim, é o primeiro passo para a melhora. É igual eu falo para os pacientes, não condene os seus sintomas. Não é chegando lá falando assim, nossa, eu estou com depressão, quero tirar essa depressão. Eu falo assim, olha, se você não tivesse depressão, você teria morrido. A depressão foi a forma que o seu aparelho psicológico encontrou de lidar com essa situação. Entende? Então, o que acontece? Quando o pai e a mãe aceitam, aí a gente tem o primeiro passo para vencer. Agora, como fazer isso? Realmente, cada um tem o seu tempo. Eu não posso te convencer disso, ninguém pode. Então, se aquele pai e aquela mãe não olhar para aquela situação e realmente falar assim, realmente meu filho
precisa de ajuda, as coisas não vão acontecer. Porque quando é uma pessoa menor de idade, dentro assim, da nossa regulação, né, das nossas normas, no nosso conselho, os pais precisam ter um comprometimento. Porque tem sessões que eu vou chamar os pais lá. Que eu vou falar assim, olha, você faz assim com o seu filho, faz assim com a sua filha, entende? Tem casos que eu chamo os pais para conversar. Então, se os pais não tiverem comprometimento, não vai caminhar, isso vai para crianças e adolescentes. Isso vale para os dois. Então, assim, os pais, eles precisam começar a entender que não é que eles foram errados, não é que eles estão ruins. Podem ter parcelas de responsabilidade, sim, mas é muito melhor olhar e falar assim, eu vou permitir, eu vou dar para o meu filho a oportunidade de melhorar, do que realmente impedir a criança de crescer. Só que realmente não tem como, ninguém muda ninguém, ninguém convence ninguém. A verdade é essa, a pessoa tem que ter a própria experiência, tem que olhar para realmente, isso aqui tá errado, eu preciso ajudar de alguma forma, não tá certo. Só que assim, tem gente que não tem essa visão. Tem pais que acham que é falta de serviço, falta de mimimi, falta de escola, tá trabalhando pouco, alguma coisa assim, frescura. E não é. Depressão mata, ansiedade adoece, todos os quadros psicológicos são reais e geram adoecimento, geram morte, é doença, precisa ser tratado. Então os pais começaram a entender que é aquela coisa, isso é coisa da sua cabeça, falando como se não existisse, como se fosse uma coisa irreal, mas é real, porque se está dentro da sua realidade psíquica, é real, não importa. Tanto é que a gente até diz isso para nós, é uma coisa que não importa para nós se o paciente está falando a verdade ou mentira. E eu sei quando o paciente está falando mentira, só que para mim não me importa. Porque na verdade, se ele está contando aquela mentira, é porque é uma realidade psicológica para ele, eu vou trabalhar a fantasia dessa mentira. Então assim, tudo que é mental é real, tanto é que uma ansiedade gera somatizações, depressão gera somatizações, que somatizações? Doenças na pele, alergias, gastrites, tudo. Tudo isso é gerado através do taquicardia, problema de pressão. Tem um monte de gente que é hipertensa porque tem crise de ansiedade não trabalhada. Um monte. Às vezes nem sabe que nem tem, sabe né? que é uma crise de ansiedade, é hipertenso ou hipertensa por conta da ansiedade. Ele não sabe. Então são questões assim, psicológicas que interferem no corpo e adoecem. Então pai e mãe, que às vezes está assistindo a gente, entenda, não é frescura. Seu filho não faz exuberância, seu filho não faz exuberância. Está acontecendo alguma coisa. Preste atenção. Quer ajudar seu filho ou sua filha? Realmente, se permita, aceite o diagnóstico e trabalhe junto com o seu filho ou sua filha. Não entregue, não desista. É fácil? Não é fácil. Mas todos os processos da nossa vida nunca foi fácil. Então aceitar e começar a trabalhar lado a lado é a chave para vencer o problema. Amém. Tem outra pergunta aqui. Como eu posso ajudar uma pessoa que não tem um relacionamento bom com os pais? Certo. Primeira coisa que eu sempre falo é entender o que está gerando essa disfunção desse relacionamento. O pai e a mãe é muito bravo, o pai e a mãe é muito ausente. O que é o problema dessa relação? Entende? O que está acontecendo? É o jovem que é o problema, que às vezes os pais nem sempre são o problema, às vezes é o jovem. O que está acontecendo? Né? Entender o que está gerando esse buraco, esse abismo nessa relação, que na maioria das vezes é falta de diálogo. Entender o que gera essa falta de diálogo, entender o que está acontecendo e a partir disso orientar. Só que eu sempre falo, gente, não tenta fazer uma coisa que você não sabe fazer. Então, se você não sabe o que falar, não fala nada. Porque tem muita gente que fala demais e bagunça. Então, se você não tem certeza do que você vai falar, não fala. Orienta, fala assim, olha, fulano, eu acho que para melhorar... Busca uma ajuda. Alguém que pode te orientar de verdade. Porque assim, às vezes tem certos casos assim, que a pessoa não se mata assim, porque é Deus mesmo que põe a mão. Porque tem tanta gente que vai falando coisas negativas e que vai batendo na pessoa de uma forma destrutiva, não com a intenção. Tem gente até que é com a intenção, mas a maioria das pessoas tentam ajudar, mas acabam empurrando para um buraco. Então se você não sabe o que falar, não fala, orienta, fala, peça ajuda. Hoje aqui dentro da nossa realidade, do nosso município, hoje, se você está precisando de atendimento psicológico, busca a Secretaria de Saúde, busca o postinho, faz o encaminhamento, procura, tem um local certo para você ser atendido.
entende? Tem toda uma rede para te atender. Então assim, não perece, você não precisa perecer por uma coisa que você pode tratar. Então ter qualidade de vida é bom. Nossa, é muito bom viver bem consigo mesmo. Tem muita gente que não sabe o que é isso. Não tem paz. Outra pergunta, o que fazer quando tem dependência emocional? Entender de onde parte essa dependência, né? A maioria das dependências emocionais, elas são projeções. Exemplo, uma mulher que apanha do marido. Apanha, mas não vai embora. Todo dia a polícia tá lá na casa dela, ela fala, ela tá toda roxa, mas ela chega a polícia, ela fala que não aconteceu nada, e ela não vai embora. Por quê? Gosta de apanhar? Não, ninguém gosta de apanhar. Não existe isso. A questão é, o que prende ela nele? O que gera essa dependência? Né? É o que eu falei. É um amparo. O que você busca ali? Em larga escala, a maioria das relações que exigem a dependência emocional são relações onde a pessoa está buscando um pai ou uma mãe. Então, entender o que você projeta dentro da sua relação é importante. Porque quando você entende, você começa a não ser guiado pelo seu inconsciente, mas comandar. Fala assim, olha, não é aqui que eu vou buscar, não é aqui que eu vou tampar essa ausência, não é aqui que eu vou me completar, pelo contrário. Quando você entende isso, aí você consegue caminhar. Amém. Tem mais uma pergunta aqui. Como os hormônios influenciam na depressão? Toda depressão é hormonal? Se não, quais outras causas podem causar depressão? Boa pergunta. Sim, quando a gente se trata de depressão, seja ela do leve ao grave, ao agudo, existem influências hormonais sim, certo? Então assim, a gente sempre brinca, né, nesse aspecto, que um profissional complementa o outro. O que acontece? Num quadro de uma depressão muito aguda, dois médicos que a gente não dispensa, psiquiatra e endocrinologista. O endocrinologista é o especialista que vai trabalhar com os hormônios e o psiquiatra vai trabalhar a questão da mente em si, os medicamentos que vai ajudar toda nessa produção hormonal. Então sim, a depressão ela gera um adoecimento físico, como eu falei agora há pouco, né? Então sim, os hormônios se comportam de maneira errada e que interferem no humor. Então a gente acha, muitas das vezes tem gente assim que é muito irritada, tem gente que não tem libido sexual, tem gente que não consegue fazer as coisas, tem um desânimo muito forte, a pessoa fala, preguiçoso, não faz nada, não quer fazer, mas quando você vai medir os hormônios daquela pessoa, tá tudo bagunçado. Então assim, o hormônio manda muito na gente. Então realmente a depressão é uma doença que atinge o cérebro e também atinge a produção hormonal. Então é importante buscar esse auxílio tanto psicoterápico para lidar com a causa, a raiz que está gerando isso, e também medicamentoso. É para ser dependente do medicamento? Não, é para te estabilizar, porque o medicamento ele não cura ninguém, ele te estabiliza. O que vai te ajudar a lidar com as questões é o processo psicoterápico, entende? Então esse é o ponto, buscar justamente esse auxílio, entender o que está acontecendo e ver se você precisa realmente de uma intervenção medicamentosa ou se realmente um processo psicoterápico te ajuda a lidar com isso. Porque você pode mudar o seu funcionamento cerebral justamente através de um processo psicoterápico, te ajudar a caminhar melhor. Então a depressão, ela sim, ela altera os nossos hormônios, ela afeta o nosso cérebro e ela geralmente em casos agudos você vai precisar sim desses profissionais, endocrinologista, psiquiatra e um psicoterapeuta, para te ajudar a lidar com essas questões. Só que assim, tem casos também que existem depressões agudas, crônicas, que a pessoa vai tomar medicamentos pro resto da vida. Existe. A não ser que, enfim, de alguma forma ela seja curada nesse aspecto, mas se não, ela vai ser uma pessoa que vai tomar medicamento pro resto da vida, no caso de uma depressão aguda. Mas na maioria dos casos, uma boa terapia, uma intervenção medicamentosa, a gente consegue fazer o desmame do medicamento. Mas nos casos mais agravados, existe sim a necessidade de medicamento aí por um longo tempo, nesse caso. Amém. Existem fatores físicos, emocionais e espirituais que envolvem o suicídio. Eu queria que você falasse um pouco de cada fator para nós. O que nós podemos entender em relação ao emocional, com o suicídio, ao espiritual e ao fator físico. Claro. Vamos lá, né? O emocional é justamente aquela pessoa que tem uns traumas muito profundos.
ou tem uma estrutura psicológica frágil. E o que gera essa estrutura psicológica frágil? E pensa assim, a gente sempre brinca que é o aspecto, todos nós somos como se fosse uma plantinha. Você não vai desenvolver um quadro de depressão, mas se ela tem uma vida que não culmina para isso, ela não vai desenvolver. Agora, se ela tem uma vida que empurra ela para isso, ela vai desenvolver. Como que ele entra, né? Como que ele gera essa interação de traumas? E pode ser diversos traumas, pode ser trauma de uma violência sexual, pode ser trauma de uma violência física, pode ser um trauma de abandono. Tudo que é um trauma, e o trauma ele é muito subjetivo, porque o que pode ser um trauma para mim pode não ser um trauma para você. Eu falo porque assim, eu trabalho às vezes com irmãs que passam às vezes por um quadro de abuso sexual, e uma, tipo assim, a vida acabou ali, e a outra, o abuso não acabou com ela. Incomoda, mas ela consegue lidar com aquela situação melhor que a outra. Por quê? Porque é subjetivo. O que é traumático para mim não é traumático para você. Então, entender esses quadros é muito importante. Mas justamente o emocional ele vai te empurrar para isso, para ser esse núcleo patológico para gerar justamente essas questões. Agora falando do físico. O físico ele pode ser partir dele, como também pode partir do psicológico para o físico. Mas falando de um adoecimento físico, o nosso cérebro às vezes pode desenvolver algumas patologias de realmente dessas produções hormonais, ou não produzir, ou se comunicar da maneira errada. E assim, hoje, o que acontece muitas das vezes é que esses jovens, eles começam a entrar em certos ciclos viciosos que vão acabando com seus neurônios. E aí o cérebro começa a se comportar de uma maneira errada. Exemplo, um copo desse aqui, por exemplo, de cerveja, mata 200 mil neurônios. 200. Agora, quando você bebe só isso aqui? Não, né? Então, o que acontece? E são neurônios de inteligência, neurônios de intelectualidade. E esses neurônios não são renováveis. Nós nascemos com bilhões de neurônios. Bilhões. Então, você pode perceber, quando você conversa com uma pessoa que ela é alcoólatra há muitos anos, às vezes ela nem bebeu, mas você conversa com ela e parece que está demente. Está bêbado o tempo todo. Porque o cérebro dele está morrendo. E não regenera. O único neurônio que regenera são neurônios de movimentos. É justamente para você se movimentar. Agora, neurônio de inteligência não regenera. Morreu. Não nasce outro. Maconha, assim, são jovens cada vez mais agressivos. Né? E todos esses quadros de drogadição vão piorando esses quadros. Vão empurrando eles cada vez mais para isso. Agora falando sobre questão espiritual. Pensa assim, para nós, né? Todas as vezes que você abre uma brecha, o que é essa brecha? É justamente esses gatilhos mentais, esses traumas, esse mau funcionamento. Você acaba permitindo, né, que esses ataques espirituais te alcancem. E quando eles te alcançam, além do problema físico e mental que você tem ali, já psicológico, eles começam a bater. Justamente isso vai te empurrando cada vez mais. Essas ligações que vão acontecendo entre um e o outro, vai empurrando justamente, você vai abrindo brechas para quê? Porque na verdade, muitas das vezes nós somos o que você pensa, nós somos o que nós pensamos. A verdade é essa. Então, você começa a ter pensamentos negativos e você começa cada vez mais a abrir brechas para que essas questões espirituais te alcancem. E quando elas te alcançam, se você já não está bem, aí você não fica bem mesmo. Então, tudo influencia. Então, eu sempre falo, olha, buscam ajuda, buscam auxílio, tanto terapêutico quanto espiritual, porque tem certas coisas que eu olho, eu sei que não é meu, eu não alcanço. Então são certas questões assim que eu percebo que foge, né, dentro desse padrão que, um exemplo, às vezes uma instituição ali, uma igreja. E a gente tem mais uma pergunta aqui, ela fala que usa óleos essenciais no tratamento de ansiedade. Você, como psicólogo, acredita que esses tratamentos alternativos ajudam de verdade ou é um efeito placebo? Com certeza. Existe, claro, assim, muitas pesquisas que apontam para o efeito placebos, né, em muitos aspectos. Só que, assim, duas coisas que eu percebo hoje, assim, que em alguns casos é até mais orientativo do que alguns medicamentos muito fortes. Óleos essenciais, florais, isso tudo é uma coisa mais natural e que ajuda, sim, realmente, mesmo, pense assim, mesmo que seja às vezes uma questão de um efeito placebo, mas é uma forma de você se ajudar.
entende? Não que seja, porque assim, na minha opinião, eu já vi bons resultados com os óleos essenciais, já vi bons resultados com os florais, e assim, bons resultados mesmo, né? Só que, claro, tem pessoas que se adaptam, tem pessoas que não se adaptam. Então isso vai de cada quadro, né? Tem gente assim que prefere tomar um medicamento, tem gente que não gosta de medicamento, tem gente que prefere, um exemplo, um floral, um óleo essencial, né? Inclusive os óleos são bem cheirosos, eu gosto. Só que assim, são questões que você precisa realmente ver o que dá certo para você. Na minha opinião, contribui sim, em alguns casos também, só que assim, tem certas coisas que realmente só um óleo essencial não resolve, só um floral não resolve. Então são questões assim, o que eu sempre oriento, tudo que você for fazer de medicamento, seja ele mais natural ou químico, case com uma terapia, porque nenhum medicamento te cura, não necessariamente cura. E assim, o que é cura também, né? Eu acho que é ajudar a sustentar. A terapia ela te ajuda a sustentar os seus processos. Né? A reorganizar a sua mente. A reorganizar, acho que é justamente assim, uma sustentação. Porque assim, eu não tenho como te pegar no colo, voltar onde você foi machucada e fingir que isso não aconteceu. Você vai sempre lembrar daquilo ali. A questão é como você vai lidar com aquele aspecto. É como você vai seguir a partir dali. Você vai dar um norte para a pessoa você não caminhar. Precisa ficar dando volta naquele buraco. Você pode caminhar, você pode ter uma vida melhor, uma qualidade de vida, não viver em volta desse trauma, dessa dor, né, daquele acontecimento. Em relação aos adolescentes, eles têm uma facilidade muito grande de fazer um problema pequeno virar algo bem grande, uma tempestade. Como eles podem lidar com isso para acalmar a mente, o coração? Vamos fazer um exemplo. Eu fui uma adolescente que eu tive um pai muito bravo. Meu pai era extremamente bravo e eu vivia muito oprimida dentro da minha casa. Eu tive alguns problemas com isso e tive que fazer terapia para poder tratar isso, para me entender, né? Só que era algo dele que ele não sabia lidar também. Como eu faço na adolescência para que isso não gere um trauma lá na frente? Porque a gente tem pais aí que nenhum pai aqui quer errar na educação dos seus filhos. E a gente tem muito medo. Eu tenho 2 filhos e o medo que a gente tem de colocar os filhos lá fora e eles dar errado e acontecer algo para machucar eles, para trazer alguns traumas é muito grande. Então a gente tenta acertar. E tem alguns pais que acabam errando por tentar demais ou por super proteger demais ou por não saber lidar com o adolescente. Como esse adolescente pode fazer isso? Porque eu acho assim que eles estão numa fase, eles têm muita informação, então a mente deles assim, eles sabem ir, eles só não têm o posicionamento de como que eu chego. Eles estão cheios, mas não sabem colocar para fora aquilo. Então às vezes eles explodem e aí vem a fase da desobediência, aí vem a fase da rebeldia em cima dos seus pais ou dos seus professores ou da liderança, e aí vem eu não dou conta disso e é a hora de fazer algo para acabar com aquilo. Como você, como psicólogo, nos orienta orienta eles a caminhar? Como eles fazem para eles mesmos caminhar, para entender tudo que está acontecendo e passar por essa fase melhor, em vez de encher a cara, em vez de usar droga, em vez de fumar, em vez de fazer alguma coisa que vai trazer consequências ruins para o seu corpo, ele usar tudo que está acontecendo de ruim para trazer coisas boas. Claro. Assim, hoje, o que acontece? É justamente isso. Adolescente é adolescente, né? Não tem como fugir disso. Tanto é assim que a lei, né? Hoje, se você for olhar, por que a lei, né, é colocada para que um maior de 18 anos para responder pelos seus crimes, um exemplo? Porque existe em nós um funcionamento cerebral que a gente divide o nosso cérebro pelos lobos, que a gente diz. O nosso lobo frontal é responsável pela nossa capacidade mais lógica, só que o do adolescente ele não está formado ainda. Isso vai ser formado só quando a gente atingir a 21 anos de idade. Isso vale para o homem, vale para a mulher.
Então o que acontece? Antes disso, o adolescente ele vai ser mais emotivo. Ele vai ser mais emotivo, ele vai ser mais impulsivo, então ele vai tomar decisões, tipo assim, movidas à emoção, mais pela emoção do que pela lógica. Porque ele não tem capacidade cognitiva, fisiológica para realmente lidar com aquela situação. Então é o que eu falo, se você tem um jovem problemático que está passando por dificuldade, a única coisa que pode ajudar ele naquele momento para que ele não vá para esses desvios é um processo psicoterápico. Não tem como fugir disso. Não tem como ele fazer isso, porque ele não tem capacidade cognitiva para lidar. Ele não tem. Ele não tem ainda. Então você pode perceber, um adolescente, certas coisas que você olha, eles são emotivos. Eles são mais emotivos, eles são mais briguentos, eles, né, enrolam mais, aquela coisa, porque eles não têm ainda capacidade cognitiva para lidar com essas questões. Então, entender isso é realmente uma chave. Por quê? Porque você começa a entender o funcionamento. Fala assim, peraí, você não faz, não é só porque você não quer, porque não, você não consegue entregar isso ainda. A gente tem certas coisas que eles conseguem, tem certas coisas que eles não conseguem. E entender isso é justamente eles têm uma estrutura psicológica mais frágil. Tem mesmo, como uma criança é mais frágil, um adolescente é mais frágil, o adulto tem suas fragilidades. Mas entender isso é realmente proporcionar para eles, é entender, ver, enxergar e proporcionar para eles uma ajuda. E não ficar somente nesse aspecto onde assim, você vai fazer e pronto, acabou. Pergunta? Você queria fazer uma pergunta ou eu posso finalizar? Então eu vou deixar agora a finalização com você. A gente agradece, a Madi agradece por ter ficado. Eu tenho certeza que tem muito mais perguntas para a gente responder, mas o nosso tempo é bem curto e foi muito bom e abriu bastante a mente da gente, a mente dos meninos que estão aqui, do pessoal que está em casa, e eu agradeço muito de coração por esse momento e conta com a gente aí, pra gente estar junto aí nessa batalha e vamos que vamos. Finalizando aí, e aí a Kênia ora para finalizar o nosso podcast. Primeiro eu quero agradecer, né, o convite, né, de vocês aqui, foi uma honra para mim tá aqui com todos vocês. Para mim é sempre um motivo de muita alegria poder estar falando um pouquinho da minha profissão, ainda mais nesse ambiente aqui. A gente consegue tratar quando está aqui, né, no começo. Então são questões que a gente, para mim é um prazer muito grande, né? Esse espaço aqui, esse momento aqui para mim é de muito crescimento, é uma troca muito gostosa, eu gosto disso, desse bate-papo, dessas conversas, me enriquece muito como profissional. E deixar um recado agora para quem nos assiste. Gente, entender tudo isso é muito importante. Por quê? Vocês permitem vencer, porque vocês estão brigando a briga certa. Então, começar a olhar isso com outros olhos, com uma ótica diferente, vai ajudar vocês a vencer. E não bater na porta errada, mas bater na porta certa, brigar do jeito certo. Porque justamente é isso que conta no final. Então, não é sobre assim, negar, não é sobre não enxergar, mas é sobre enxergar e trabalhar. Porque parte de resolver o problema é aceitar que o problema existe. Quando você aceita que o problema existe, você consegue ter a oportunidade de mudar, de melhorar e falar assim que eu estou sempre à disposição, estou por aqui, né? É fácil de me achar para qualquer orientação, tá bom? Foi um prazer, qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem aí, depois a Jaida me passa, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje e pense, ainda mais nesse mês, que é o mês de setembro. Vamos começar a ter mais empatia, vamos olhar o outro com outros olhos, vamos perceber e enxergar, que eu tenho certeza que nós temos muitas coisas a ganhar com isso, né? Você pode ser a única pessoa que vai conseguir às vezes ajudar alguém, né? Então, abre os olhos, preste atenção, tenha empatia, né? Ame as pessoas. É esse o meu recado. Amém. A Kênia, finalizando. Amém. Quero aqui agradecer, né? Isso também ajuda muito a gente como líder, né? A gente poder saber lidar com eles, né? E ver quando eles estão passando por esse problema, a gente já ficar atento, né? Então fica com o meu agradecimento que o Senhor te abençoe grandemente, continua sendo servo de Deus, viu? Deus abençoe grandemente. Amém. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que ouvimos aqui, mais uma quarta-feira, Senhor. Pai, este projeto, ó Deus, nós queremos te louvar, te agradecer.
Pai, quero te louvar, Senhor, também pela vida do doutor Otávio, este servo ao qual o Senhor, Pai, tem nos presenteado, Senhor, contado, Senhor Jesus, com o nome de Deus nessa igreja, para estar ajudando, Senhor Jesus, essa liderança, essa geração, esses adolescentes. Pai, nós queremos te louvar, Pai, te agradecer pela vida dele, pela família dele. Sim, Deus. Deus, eu quero pedir a Ti, ó Deus, que tudo quanto ele fizer e colocar nas Tuas mãos, que o Senhor faça prosperar. Que todos aqueles que passassem, Senhor Jesus, por ele, ó Deus querido, que encontre luz, que encontre, Senhor Jesus, a paz, a cura, Senhor, porque sabemos que o Senhor também está no controle de toda essa situação que nós temos enfrentado nesses dias tão difíceis. Pai, eu quero te louvar pela vida da nossa irmã Jaira, Senhor, Amém, pela Deus. vida desses adolescentes que aqui estão. Pai, eu quero te louvar por essas estratégias que o Senhor tem colocado, Senhor Jesus, nos nossos corações para podermos trabalhar e ganhar, Senhor, para que eles sejam alcançados, curados, libertos, transformados, Pai, para a glória e louvor do Teu nome. Obrigada por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Sim, Deus, Que tudo que foi dito aqui, Deus, que vidas possam ser alcançadas através de tudo esses ensinamentos, Senhor, essas palavras. Pai, que possa vir de encontro com cada um que poder adentrar, Senhor, por essas redes sociais, ó Deus, que eles se encontrem, que essas palavras possam entrar no seu coração. Amém, e que Deus. possa haver cura, Senhor, para a Em nome glória de Jesus. e louvor do seu nome. Que isso é o nosso alvo, Pai, vidas Sim, serem Deus. curadas para a glória e louvor do teu nome. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Oi, Manuela, aqui na sua barriga. Eu peguei. Ué, terminou não a live? Ô, Vitória, meu telefone.